Você já quis mudar uma situação difícil, mas não sabia como? Sabia que às vezes uma simples mudança no seu próprio comportamento pode mudar completamente uma situação? Seja numa conversa, em algo difícil que você esteja vivendo e até mesmo a percepção que uma outra pessoa tem sobre você. Neste vídeo eu vou mostrar para você 4 estratégias psicológicas para mudar toda essa situação. A primeira é, se você estiver se sentindo inseguro, melhore a sua postura, porque quando você ocupa mais espaço, você está com uma postura ereta, alinhada, automaticamente você passa uma imagem, uma mensagem de segurança, você está autoconfiante. Olha a diferença na prática. Se eu fizer assim e ficar falando com você, toda torta, toda desengonçada, de um jeito assim que não passa segurança, autoestima baixa, toda para baixo. Será que você continuaria assistindo o meu vídeo? Será que eu conseguiria passar para você confiança, segurança? Qual a mensagem que eu passo para você desse jeito? Cabisbaixa, desanimada? Será que eu consigo passar para você uma mensagem boa? Na verdade, com essa imagem, eu passo para você uma imagem segura, que eu não tenho domínio de nada que eu estou falando, que eu não tenho autocontrole, que eu estou desconfortável. Por isso, eu faço os meus vídeos assim. Eu preciso passar para você confiança. Por isso, eu preciso avaliar a postura. A percepção que o outro faz da gente, ao se apresentar, faz toda a diferença. Quando eu me posiciono desta forma, eu me sinto muito mais autoconfiante e, consequentemente, você também me vê assim. Porque, na verdade, assim como a gente se sente, o outro também nos vê. Uma dica para você: quando você precisar se apresentar em público, seja na sala de aula, apresentar um trabalho, seja uma palestra, se você estiver se sentindo inseguro, evita essa postura inclinada. Fique atento a isso. Mantenha uma postura ereta, porque a forma que você se apresenta, que você se movimenta, interfere intimamente no seu estado emocional. E assim, com uma simples mudança no comportamento, de posicionamento, você pode reverter uma situação difícil na vida. Pense sobre isso. A segunda estratégia é se a pessoa estiver mentindo para você e você sabe que ela está mentindo. Olhe nos olhos e fique em silêncio. Porque o silêncio muitas vezes causa desconforto. Então, se a pessoa está mentindo e se sente desconfortável diante do seu silêncio, a chance é que ela perca a concentração na mentira que ela está te contando, que ela entre em contradição, se atrapalhe, se enrole toda. Quem costuma mentir, normalmente, sempre tenta evitar o contato visual. Pode observar, a não ser que a pessoa seja psicopata. Porque se ela tiver essa questão da psicopatia, ela não sente culpa, ela não sente nenhum desconforto, nenhum constrangimento. Caso contrário, é muito comum a pessoa desviar o olhar. Ela vai evitar o desconforto a qualquer custo. E os pequenos gestos mostram esse desconforto, como desfocar o olhar, olhar para baixo, olhar para cima, olhar do lado. E os estudos revelam que quem olha para cima e para a esquerda, a tendência é muito grande a estar mentindo. Claro que tudo tem suas exceções. E pode ser até que ela pare de mentir, ou que ela tente mentir cada vez mais para te convencer. Mas à medida em que você se mantém em silêncio e já percebeu que essa pessoa está mentindo para você, então você vai lidar com essa situação. Quando você estiver fazendo isso, a melhor coisa é não interromper. Deixa ela ir falando, e você se mantém calmo, sem manifestar nenhuma atitude. Porque normalmente, quando a gente percebe que alguém está mentindo para nós, a tendência é questionar, mas se você simplesmente ficar em silêncio, você mostra para ela, sem dizer uma só palavra: eu sei que você está mentindo. E quem vai ter que lidar com isso é a própria pessoa. Vamos então à terceira estratégia. Se você for insultado por alguém, pergunte para ela: você está bem? Essa pergunta desarma qualquer pessoa.
Quando você faz esse tipo de pergunta, ela se sente desconfortável, ela fica até envergonhada e pode até recuar. Não que isso vá ocorrer sempre, mas é muito comum acontecer. É como se você provocasse a pessoa a brigar sozinha, se bem que ninguém briga sozinho. A pessoa está te insultando, te provocando e você agindo assim. Fazendo essa pergunta, você mostra para ela que você não está se importando com o que está acontecendo, mas sim, você está preocupado com ela, com o estado emocional dela. E com essa pergunta, você lança para ela essa questão. Ela passa a pensar sobre como ela está se sentindo, qual é o seu estado emocional. Ela passa a questionar sobre si mesma, acaba percebendo que ela não está bem. Isso quebra o gelo, quebra o mal-estar. E às vezes ela vai até falar para você que ela realmente não está bem. Ela pode realmente naquele momento desmontar. Porque você desperta nela um gatilho e ela acaba desabando, acaba desmontando. Eu mesma já ouvi histórias como essa, já presenciei situações como essa. Porque de fato a pessoa não está bem. Porque se você está brigando com alguém, você não está bem. E é importante que você tenha essa sensibilidade, esteja atento a isso. E quando você faz essa pergunta, você na verdade está perguntando se ela está precisando de ajuda. E você pode fazer isso de uma forma genuína, se você está falando com alguém que você ama. E eu sei que quando existe uma situação de briga instalada, de discussão instalada, não é fácil fazer isso. É difícil se preocupar com o outro. Normalmente a gente quer rebater, a gente quer se defender automaticamente. Mas se você consegue mostrar isso para a pessoa, ela pode até ficar envergonhada com a situação. E aquela situação que era um ponto de tensão pode até se transformar numa situação boa, numa situação de resolução. E quando você faz isso, você mostra maturidade, inteligência emocional, sabedoria. E esse comportamento traz para você o controle da situação. Só por você fazer essa pergunta que você fez. Olha que interessante. Vamos então à quarta estratégia. Quando você estiver discutindo com alguém, mantenha o tom de voz calmo. E você pode dizer para mim, como assim? Quem consegue discutir com tom de voz calmo? Quem vai ficar numa boa num momento como esse, sem gritar, sem esbravejar, sem xingar? Mas se você conseguir transmitir um tom de voz calmo, isso transmite serenidade, controle emocional, mais autoridade. Porque quando você entra no modo discussão, de grito, de xingamento, de palavras ofensivas, isso, obviamente, é um instinto primitivo. Porque quando a gente consegue lidar com as situações adversas da vida de forma madura, a gente vai para o outro extremo. Eu tenho pacientes que me dizem, nossa, essa pessoa consegue extrair o pior de mim. Eu não quero agir assim, mas quando eu vejo, eu já estou agindo. E quando você está numa discussão verbal e consegue manter um tom de voz calmo, mostra que você tem o domínio da situação, que você está no controle. A outra pessoa pode até perder o controle emocional, pode até ficar desconcertada. E eu sei que dá raiva. Tem gente que fala, eu quero brigar. E a outra pessoa está lá falando, tranquila, calma. Isso potencializa a raiva do outro. Às vezes meus pacientes falam, gente, eu fico com mais raiva ainda se o outro não reage, se o outro não briga, se o outro não fala. Mas a verdade é que ninguém briga sozinho. Precisa de ter pelo menos 2 pessoas para brigar, para se ter uma discussão, um confronto, ou alguma coisa nesse sentido. Não, se você consegue fazer isso, manter o tom de voz calmo, sereno, manter a sua firmeza, apesar do calor do momento, você pode mudar completamente essa situação. Olha que interessante. Faz um teste. É muito comum quando uma das pessoas consegue não elevar o tom de voz, manter a calma, a discussão vai esfriar. E isso ocorre também ao contrário. Se a pessoa eleva o tom de voz, já começa a falar na mesma altura ou até mais elevado, com certeza
Aquela discussão que começou até devagar, ela pode tomar uma proporção absurda. Então, cabe a você. É o que eu sempre falo. Essas coisas não são fáceis de forma alguma, mas se é possível, é isso que importa. Você consegue manter essa calma, é como se você estivesse tirando lenha da fogueira. Caso contrário, essa discussão pode se tornar uma bola de neve e aí nós não sabemos onde pode parar. E você? Já usou algumas dessas estratégias em situações adversas da sua vida? Já existiram alguns momentos que você se viu diante de uma situação como essa e você tomou essa atitude? Ou você não conseguiu? Conta aqui pra mim. Caso você não tenha usado, a partir de hoje, use. Você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. São pequenas mudanças no comportamento. A questão é a gente, no momento, se lembrar e realmente utilizar a nosso favor. E essas mudanças, elas estão associadas à comunicação. Seja comunicação verbal e também comunicação não verbal. Muitas pessoas têm dificuldade para lidar com essas situações, porque têm dificuldade de se expressar, de se comunicar, de ser ouvido. Eu vou deixar um vídeo aqui para você aprimorar a sua comunicação e desenvolver habilidades para lidar com pessoas difíceis. Assista e você também vai aumentar seu conteúdo para lidar com tudo isso, seu conteúdo interno, seu aprendizado. Hoje nós ficamos por aqui, mas antes de finalizar, vamos recapitular. Qual é a primeira estratégia? Se você estiver se sentindo inseguro, melhore a sua postura. Alinha-te. Vamos à segunda. Se alguém estiver mentindo para você e você sabe que a pessoa está mentindo, olhe bem nos olhos dela e se mantenha em silêncio. A terceira, se você for insultado por alguém, pergunte para ela: você está bem? E o quarto, se alguém estiver querendo discutir com você, mantenha o seu tom de voz calmo. Eu espero que essas dicas, essas estratégias psicológicas possam te ajudar e você tenha uma vida mais tranquila. Em meio a todo esse caos que a gente vive, que você consiga permanecer tranquilo, que você consiga realmente ter saúde emocional. Se inscreve aqui no meu canal, curte, compartilha com alguém que também esteja precisando ouvir isso hoje. Eu conto com você e te aguardo no próximo vídeo. Deus te abençoe, beijo no coração. Fiquem com Deus.